Ora bom, de facto a doença de Alzheimer, que é de todas as demências aquela que é mais falada, e não podemos de forma nenhuma deixar de a considerar uma entidade à parte, é uma forma especial de demência, mas na realidade tem grande parte dos problemas que todas as demências têm, que é traduzirem-se numa perda progressiva de capacidade intelectual, é isso que a palavra etimologicamente quer dizer, de mente. Mas, na realidade, as razões que levam a esta perda progressiva podem ser ou uma doença do sistema nervoso puro e duro, como é o caso da demência de Alzheimer propriamente dito, mas também há demências por outras causas externas, por exemplo, traumáticas ou pós-traumáticas, há demências vasculares, há demências, enfim, de vários tipos. E, para este caso e para esta nossa conversa, penso que menos importante do que estamos a falar dos vários tipos de demência é vermos exatamente que implicações as demências trazem, quer para as pessoas que são afetadas por este tipo de doenças, quer para as pessoas que lidam com elas, nomeadamente as famílias, mas também os amigos, os vizinhos, os colegas, a sociedade em geral, e isto é que realmente é onde entra a questão da saúde mental. Ou seja, ninguém tem dúvidas de que as demências são, no essencial, uma doença do sistema nervoso central, que se acompanham naturalmente por outras alterações, muitas vezes orgânicas, até porque, sendo elas mais frequentes nas idades mais avançadas, como todos sabemos, à medida que o corpo envelhece, também o sistema nervoso tende a ir envelhecendo e aparecem muitas patologias comórbidas, ou seja, não estamos aqui a falar de uma entidade isolada, estamos a falar normalmente de uma coexistência de uma alteração do sistema nervoso que leva realmente a uma perda progressiva da capacidade mental e que depois se traduz, enfim, consoante o tipo de demência, por perdas em áreas mais ou menos específicas consoante o tipo de demência. De qualquer modo, o que muda mesmo é a relação da pessoa com a realidade, e dessa realidade faz parte não só os seus factos, a sua história, a sua função, como também com aqueles com quem lida. E isto sendo lento e, enfim, nestas formas mais frequentes de demência, é realmente uma evolução arrastada, mas na realidade é muito importante, e é disso que nós provavelmente vamos falar mais, é o que é que pode fazer-nos pensar que se está perante uma situação desse tipo e o que é que se pode fazer quando se tem a sensação de que se está numa situação deste tipo. Exato. E, bom, agora penso que o pontapé de saída está dado, penso que se pode continuar a conversar. Exato. Um bocadinho sobre isso, não é? Doutora Ana, diga-me uma coisa, quais é que são, de uma forma geral, os indícios de que se está perante este problema, os mais correntes, digamos? A percepção que o potencial doente tem, é essa a sua pergunta? Exatamente. Bom, eu julgo que em cada doente haverá histórias diferentes e angústias diferenciadas. Penso, no entanto, influenciada pelo filme, que as pessoas mais escolarizadas terão uma percepção que mascaram. Dr. Leuschner, não sei se concorda comigo. Fui influenciada pelo filme que vi e revi há 3 ou 4 anos, quando ele passou por cá. Still Alice. Mas agora, Veremos a seguir. Mas agora realmente, para preparar para o debate, fiquei com a ideia que as pessoas mais escolarizadas mascaram os primeiros sinais que sabem serem angustiantes.
as pessoas menos escolarizadas, menos familiarizadas com tão pouco, como o professor Leuchter acabou de nos dizer, o pouco ainda que se sabe, se calhar não dão por isso e vão fazendo a sua vida com a percepção de que algumas limitações existem, mas não propriamente associados logo à patologia da doença. Presumo eu que será isto. Eu quero dizer o seguinte, eu sou nova na Associação de Alzheimer e, portanto, tenho na Direção Nacional uma função que não é propriamente... Não sou médica, não sou psicóloga, mas estou na área da tesouraria, mas estou-me a apaixonar por esta temática. E peço à assistência que me perdoem precisão de alguns depoimentos que eu aqui farei. Mas também tenho uma irmã com Alzheimer e tenho a dor de assistir à descapacitação que ela está a fazer. Isso aproxima-me da doença, mas ao mesmo tempo tenho dentro de mim a vontade de não me arrastar por esse sentimento fraterno e tentar fazer a percepção de uma forma mais fria, mais objetiva. Mas não sei se respondi à sua pergunta. Sim, sim, eu ia passar também a esse propósito à doutora Cátia Gameiro, a quem vou pedir, visto que trabalha a parte da neurologia, digamos, a quem vou pedir se nos confirma, entre aspas, se de facto a maior parte dos pacientes tem um momento de tomada de consciência. Neste filme que veremos a seguir, também é uma pessoa relativamente jovem, o que penso que são casos bastante mais incomuns, não é? Normalmente é um problema que surge mais tarde. Esta pessoa tinha 50 anos. É verdade, algumas vezes há esta tomada de consciência tão clara de que há qualquer coisa no meu cérebro que está a falhar completamente. Neste caso do filme, portanto, é mais gritante e é mais atípico, porque é uma situação que surge antes dos 65 anos. Exato. Depois dos 65 anos, a forma mais comum da doença de Alzheimer, o que acontece é que o idoso se vai queixando e até nota déficits, mas muitas vezes esses déficits sinalizados pelo próprio e essa tomada de consciência não é valorizada, porque é muito associada à parte do envelhecimento normal. Essa é uma das principais dificuldades no diagnóstico diferencial. Portanto, os sintomas que começam a surgir são muito parecidos nas fases iniciais ao próprio processo de desenvolvimento natural. Exato. Como a dificuldade em filtrar, por exemplo, o ruído, a dificuldade em atentar a diferentes estímulos, as dificuldades genésicas a curto prazo, sobretudo, porque a memória a longo prazo está mais preservada e o idoso, por mais que se queixe, muitas vezes não é ouvido e chegam-nos já numa fase muito mais avançada do que, na realidade, os primeiros sintomas começaram a surgir. Pior do que ter queixas é o facto dessas queixas não serem valorizadas, não serem ouvidas e não serem sujeitas a uma avaliação cuidadosa. Hoje em dia eu acho que há uma maior sensibilidade. Por exemplo, eu atendi uma idosa que já estava em simultâneo a fazer a sua segunda avaliação neuropsicológica. Isto não é possível, portanto foi ela própria que pediu ao médico que lhe prescrevesse e que foi a 2 psicólogos em simultâneo estava a fazer. Portanto, esta tomada de consciência acontece, muitas vezes gera sentimentos de insegurança, depressão, porque a pessoa percebe-se que há algo que perde capacidades. Sim. No filme, portanto, temos uma professora brilhante, uma professora de Harvard, de Linguística, que, mais do que ninguém, portanto, tinha outra percepção de que algo de errado se estava a passar. Mas quando se queixa ao marido, ele é o primeiro a desvalorizar. Exato. E diz-lhe que disparate. Eu também me esqueço palavras. Portanto, isso acontece. E, sobretudo, estes idosos precisam de ser ouvidos. Nas consultas do médico de família, muitas vezes é onde surgem as primeiras queixas e
não podem de forma alguma ser desvalorizados. Dr. Rui Albuquerque, eu ia lhe perguntar uma coisa que nós sabemos que as doenças do foro mental têm ainda são muito estigmatizadas e neste filme que vamos ver a seguir, a certa altura a personagem diz uma coisa muito relevante nessa medida. Ela diz, quem me dera ter cancro, porque se eu tivesse cancro eu podia usar laços, eu podia correr, angariar dinheiro e assim sou apenas uma pessoa ridícula e algumas pessoas rir-se-ão de mim, outras terão pena. Mesmo quando existe esta percepção clara de que há um processo biológico que contribui definitivamente para afetar a parte mental, continua a ser estigmatizante ter uma doença do foro mental? Boa noite. Claramente, o que acontece na área das demências, que estão inerentemente ligadas ao envelhecimento, a questão do estigma não se verifica tanto nas patologias que afetam as pessoas mais jovens, porque, apesar de tudo, há a atribuição à perda de faculdades da pessoa, neste caso uma pessoa com mais idade, é um processo que é natural, não há tanto estigma. No caso do filme, como é uma situação muito particular de uma pessoa mais jovem, em que perde faculdades mentais, aí sim poder-se-á verificar a questão do estigma. Felizmente são situações mais raras. A patologia mental que afeta as pessoas mais jovens é outra, na maioria das situações, que não o processo de demência. E muitas das vezes o que é que acontece? As pessoas vão perdendo as faculdades, como os colegas já foram dizendo, mas são desvalorizadas pelo próprio e por terceiros, principalmente quando a pessoa é mais idosa, porque há uma atribuição ao envelhecimento. Queixas não só do foro, psíquico, nomeadamente as perdas de memória, as queixas depressivas, ansiosas, mas mesmo as queixas físicas. Portanto, é natural desvalorizar, é comum desvalorizar as queixas de uma pessoa com mais idade, seja dores osteoarticulares, seja cansaço, porque automaticamente há uma atribuição ao envelhecimento. E isto tem um nome técnico, é o idadismo, portanto, é desvalorizar as queixas da pessoa idosa pelo simples facto de ser idosa. E isto leva à negligência. Na terceira idade, na minha opinião, e aquilo que nós verificamos no dia-a-dia, não existe tanto o problema do estigma, como acontece na patologia mental nos mais novos, acontece sim este problema do idadismo. Portanto, negligenciar as queixas do outro pelo simples facto de ser mais idoso. E o que nós tentamos fazer, junto das pessoas que nos chegam, neste caso com queixas de memória, com alguma idade, é tentarmos perceber em que fase, não é, da perda das faculdades é que a pessoa está. E de uma forma muito simples tentamos fazer uma analogia, não é, com outros problemas da saúde ligados ao envelhecimento, da mesma maneira que com o avançar da idade surgem rugas na pele por perda de elasticidade do cérebro. Também tentamos explicar às pessoas que é natural que ocorram perdas de memória por falta de elasticidade do cérebro, mas isto tem um nome, que é o esquecimento benigno da senescência, portanto, não causar tanto alarme, o simples facto de a pessoa estar a perder algumas capacidades de memória, mas temos que estar atentos a outros domínios das funções cognitivas que nos levam a pensar na demência. Coisas tão simples como ansiedade, depressão, muitas vezes antecedem as verdadeiras queixas de memória, que nunca podem ser negligenciadas. Aí sim podem ser interpretadas de uma forma estigmatizante pelas pessoas mais jovens. Nos idosos são desvalorizados. Professor, em que medida, com o pouco que ainda se sabe, qual é a relação desta doença com a genética? Porque existe sempre uma preocupação enorme quando há um diagnóstico, não é? As pessoas procuram logo saber isto é genético, está na família, quais são as probabilidades de eu também vir a sofrer, etc. Bom, na verdade, há algumas variantes que têm uma influência genética, ou seja, o risco das pessoas, das famílias de quem tenha demência é maior do que na população geral, se quisermos, ou seja, em média, e isso é hoje em dia também já objeto de alguma
possibilidade de identificação. Mas deixe-me dizer, em relação àquilo que eu comecei por dizer, que realmente já agora repetiu, realmente sabe-se muito pouco, mas sabe-se já bastante. Ou seja, sabe-se muito pouco dentro daquela lógica de quanto mais se sabe que não se sabe, não é? Ou seja, realmente para nós sabermos exatamente como funciona o nosso sistema nervoso, como é que as nossas funções ditas superiores se relacionam intimamente com a atividade de um órgão, enfim, complexo como é o sistema nervoso central, estamos ainda muito longe de ter uma compreensão absoluta. Portanto, basta vermos que neste 1,5 litro de capacidade que tem habitualmente, em média, o crânio, enfim, o cérebro, isto processam-se aqui operações que, mesmo em apetrechos de inteligência artificial, exigem muita sofisticação e muita grande dimensão, não é? Portanto, nós somos capazes, de facto, de processar informação, de criar, de imaginar, de exercer uma série de funções que nos caracterizam. Cada um de nós é o conjunto disso tudo e é o conjunto também de algo que nós estamos aqui a falar, da memória, ou seja, cada um de nós é o que é e o que foi sendo. E é por isso que, quando se trata de uma doença, como é o caso das demências, e nomeadamente a demência de Alzheimer, em que a memória é um dos aspectos mais imediatamente afetada, há como que uma perda da identidade da pessoa, porque a pessoa vai perdendo um bocadinho de si. Enfim, é mais ou menos comum dizer-se que é provável que hoje em dia as pessoas que atingem uma certa idade, mais do que a morte que a sabem certa, temem perder a razão, não é? E temem perder a razão porque temem perder a consciência de si, a sua identidade. E ao perderem a sua identidade, temem perder o respeito dos outros. E por isso às vezes é tão doloroso para as pessoas e para os outros, quando, por exemplo, a pessoa com doença não reconhece alguém muito familiar, não é? Ora bom, se isto, como foi dito e bem, quando se trata de uma pessoa de 75, 80, 85 anos, é, digamos assim, considerado, entre aspas, normal, compreensível, quando se trata de uma pessoa à volta dos 50 anos, como é o caso da protagonista do filme, isto é mais disruptivo. Principalmente se alguém que, por exemplo, é de uma área como a linguística, que exige tanto da capacidade intelectual, da abstração, enfim, do raciocínio. Como sabem, a linguística é uma área muito próxima da matemática, por exemplo, não é? É mais notório. E evidentemente que é notório também, porquê? Porque implica uma perda da capacidade de continuar a exercer a sua função social. Porquê é que nas pessoas mais velhas se nota menos? É porque muitas vezes elas, as que mais frequentemente adoecem, porque isto realmente diz-se, e é verdade, que o principal fator de risco na demência é a idade. E é dos tais fatores de risco que ninguém está a pensar e pensura em reduzir, porque realmente a idade será cada vez maior. Cada um de nós envelhece e naturalmente que tem noção de que o risco é maior, mas também ninguém está interessado em parar a idade para não ter esse risco. Portanto, isso para já ainda não é muito provável. Não é muito provável. Enfim, há pessoas que realmente interrompem a sua vida por outras razões que não propriamente, enfim, por estas, embora também haja algumas situações, como sabem, relativamente frequentes nas pessoas mais velhas, de pôr termo à vida por razões as mais diversas e não infrequente por estas. O problema é que as pessoas, à medida que vão perdendo capacidade, também vão perdendo capacidade de fazer algumas coisas que poderiam fazer se estivessem conscientes. E, portanto, isso preserva-as de atitudes mais drásticas. Agora, pode-se dizer, e eu peço desculpa se me estou a estender, que perante uma doença em que se sabe relativamente pouco e principalmente em que se tem tão pouco ainda para dar às pessoas doentes, pode-se perguntar, mas então porquê é importante saber isso? Quanto mais cedo, melhor. Bom, essa é uma questão, é um dilema que se põe hoje com muita acuidade, que não se punha se calhar há 20 anos atrás, porque havia realmente uma atitude global que era não se deve elucidar excessivamente quando não se tem algo para dar em troca. Isto foi uma atitude que, enfim,
há 20, 30 anos era relativamente comum. Hoje em dia usa-se uma atitude contrária, porque as pessoas, enquanto estão bem, têm muitas vezes necessidade de preparar a sua vida, ou seja, de estar alerta para aquilo que lhes pode acontecer, de poder condicionar até aquilo que querem fazer e onde querem estar, com quem querem estar, etc. E isto acaba por dar bem a importância, dar bem a noção de quão importante é a pessoa e os familiares. E aí volta à questão da genética, terem realmente a possibilidade de pensar sobre isso, sobre o seu futuro, sobre aquilo que os determina e escolherem a melhor qualidade de vida para viver os últimos anos das suas vidas, não é? Que todos nós sabemos que vamos morrer, de qualquer maneira não estamos demasiado angustiados com isso, não é assim? E o que é verdade é que, se calhar, se tivermos uma ameaça de risco elevado de demenciar, isso preocupa-nos. É evidente que nos preocupa mais se formos mais jovens. Enfim, nós que já estamos para lá dos 65, alguns de nós, enfim, há muitos jovens na assistência, eu pelo menos já faço parte desse grupo, é evidente que o risco é maior, mas também é evidente que a gente... Em relação à questão da literacia, só uma questão para evitar equívocos. Costuma dizer-se que a literacia, ou o nível sociocultural, é protetor relativamente à demência. Por causa da atividade. Pronto, porque a atividade intelectual, de alguma maneira, protege. Isto são estudos pós-doc, ou seja, é possível constatar que as pessoas que têm mais literacia têm o risco mais elevado, mais baixo. Mas, aquilo que foi dito também é verdade, as pessoas sentem mais precocemente, provavelmente, as suas dificuldades e tentam, de facto, mascarar. Mas não estamos, ao dizer isto, não estamos a pensar nas de início muito precoce. Porque nestas de início muito precoce, como foi dito, são provavelmente 1 em 20, mais ou menos, as demências de Alzheimer, entre 1 e 10 e 1 em 20, essas são muito incapacitantes e muito perturbadoras do bem-estar da pessoa e da família e tudo mais. Eu ia aproveitar também para, agora que ainda estamos a falar na família, muitas vezes para as pessoas que lidam com este problema muito diretamente, seja um marido, uma mãe, um irmão, seja como for, as pessoas não sabem muito bem como é que hão de agir, no sentido de não sabem se hão de corrigir quando aquela pessoa faz a mesma pergunta 3 ou 4 vezes. Há pessoas que optam por desvalorizar, há outras que dizem, mas já fez essa pergunta. O que eu pergunto é, existe algum tipo de comportamento, como é que se deve lidar com esses sinais? Ou seja, na nossa relação de afeto com as pessoas, estaremos a poupá-las, a poupar-lhes alguma dor, se não dermos conta de que estamos efetivamente a reparar nessas repetições constantes, ou se não tivermos a corrigir permanentemente a pessoa. Okay. Eu posso dizer da minha experiência pessoal com a minha irmã, que não é muita, portanto não estou nem pouco mais ou menos diariamente com ela, mas na primeira fase, portanto ela teve o diagnóstico há 4 ou 5 anos, ainda não há 5 anos, eu de início tive sempre a tentação de ganhar paciência e de ir atrás e estimular-lhe a memória para que ela efetivamente fosse ela própria a corrigir as imprecisões que o outro, o emissor, não é, está a receber. Eu julgo que na fase inicial isso funciona. Infelizmente já não é o caso do que se está a acontecer. Ela por vezes já não conhece a minha irmã. Fala muito dos pais, mas também já não diz o nome das 2 irmãs. Portanto, eu julgo que nesta fase intermédia, no estadio intermédio da doença, eu julgo que já devemos poupar o doente. Diz-me, sobretudo, a minha intuição e a relação que eu tenho com ela, mas aqui a doutora Cátia e o doutor Albuquerque certamente terão uma resposta. Eu julgo que era bom perceber quais são as pessoas que já viram o filme, que estão aqui na sala, e quais são as que não viram, porque se são muitos os que já viram, eu acho que nós podemos ir um bocadinho mais fundo na análise do filme. O contrário também pode roubar algum interesse, porque
português. Quem não São muitas as pessoas que já viram o filme. Então a maior parte não viu. Ok, obrigada. Desculpa. Não faz mal. Obrigada. Eu Sobretudo, perguntava se se as pessoas se sentem mal se forem confrontadas, pelo menos numa fase inicial, com correções permanentes. Porque muitas vezes nós temos aquela sensação desagradável de estar a corrigir permanentemente o outro e que isso lhe possa causar algum sofrimento, algum desconforto, o maior confronto é da pessoa com ela própria. Portanto, um terceiro vir a confrontar ou vir a corrigir poderá ser mais um fator ansiogénico e não facilitador. O que temos que ajudar a pessoa no sentido da aceitação incondicional é, sobretudo, encontrar com ela estratégias de auxiliares de memória, por exemplo, as agendas, os post-its, lembretes. A atitude é muito mais de ajudar do que julgar. A atitude é muito mais estar com do que, portanto, ter uma atitude de superioridade perante os déficits que a pessoa tem. Porque ninguém tem mais sofrimento do que o próprio. Ninguém tem mais sentimentos de frustração, de angústia, de raiva, porque há um luto a fazer enquanto pessoa saudável do que o próprio. Portanto, todos em redor, e isto para a família não é fácil, porque implica reequacionar papéis. O marido vai perdendo a pouco e pouco a sua esposa na condição de esposa, os filhos vão vendo um pai e uma mãe que vão ter que cuidar e não enquanto figuras cuidadoras, e toda a família vai precisar de se reorganizar, de se equilibrar e até o próprio de encontrar um sentido mais significado para a própria vida, do ponto de vista mais existencial. Exato. A personagem do filme, a determinada altura, diz: eu aprendi a viver o momento. Não estou a sofrer, estou a lutar. Claro que não é possível percorrer este caminho depois de um diagnóstico de demência sem dor. A aceitação passa também pela depressão e por esta tristeza e por este processo contínuo de tomada de consciência e de estratégias e de como é que eu vou viver agora a partir daqui. Mas, sobretudo, nas fases iniciais é possível envolver a pessoa com estratégias comuns. À medida que a doença avança, tem que ser muito mais pelo controle ambiental. Por exemplo, a redução de estímulos, a tomada de conhecimento é muito importante. O cuidador ter conhecimento dos sintomas, um simples cortinado a mexer pode levar a uma distorção perceptiva que gera angústia. Um estranho pode introduzir medo e é um cortinado, porque há uma distorção da realidade. Tudo fica muito confuso, sem memória, sem história, a pessoa sente-se perdida nas fases mais avançadas e temos que ser nós, terceiros, a organizar e a estruturar o meio ambiente e a controlar todos estes fatores e a estar muito atentos a sintomas neuropsiquiátricos como alucinações, ideias delirantes. Podem surgir, por exemplo, ideias delirantes de ciúme, de roubo, porque a pessoa não sabe onde colocou os objetos, sobretudo se já tiver uma personalidade prévia em que tinha uma predisposição a ter tanto paranoia, ideias sim. mais paranoides. Portanto, tudo isto tem que ser conjugado e, sobretudo, se o cuidador estiver atento e informado, mais facilmente procurará ajuda de especialistas e mais facilmente se poderá controlar, quer pela via farmacológica, quer não farmacológica. Dr. Rui Albuquerque, lhe perguntar se esta doença implica uma perda de inúmeras capacidades intelectuais e se é preciso fazer um processo, um caminho, é preciso depois fazer o luto, etc., depois da aceitação. De que forma, que
que tipo de, eu não queria dizer outra vez atividades, mas o que é que se pode encontrar, o que é que um doente pode encontrar para, sem ser o apoio da família, o que é que pode encontrar para fazer face a todos esses pontos de referência que vai perdendo, não é? Porque imagino que certos hobbies, há coisas que vai deixar de poder fazer. Como é que se pode reconstituir o seu próprio mundo? Claro que, tal como disse, a demência é um processo, não é algo que no dia 1 a pessoa está com as suas capacidades plenas e no dia 2 perdeu as suas capacidades. Então é um processo longo. E no caso da demência de Alzheimer, a perda das capacidades é linearmente decrescente, ao passo de outros tipos de demências, como por exemplo a demência vascular. Cada vez que a pessoa tem um AVC ou um insulto vascular, há uma descida de patamar e tende a estabilizar, até haver um novo AVC, por exemplo. No caso da demência, da doença de Alzheimer, as perdas são progressivas ao longo de anos, felizmente. O que acontece é na chamada fase prodrómica, em que a pessoa não tem perda de funcionalidade, mas já vem tendo algumas perdas, não só a nível de memória. Eu acho que é importante salientar que a perda de memória e a perda da capacidade de aprendizagem são realmente os sintomas centrais, mas não são exclusivos, não são os únicos. Portanto, pequenas alterações na personalidade da pessoa, mais uma vez foco aqui a questão da depressão, das queixas de ansiedade, numa pessoa que habitualmente não tinha esta tendência para ter queixas depressivas e ansiosas, são sempre de valorizar. Mas mais importante do que é que se pode oferecer à pessoa é o que é que pode fazer para prevenir ou retardar o agravamento deste processo que é contínuo. Coisas tão simples que aplicam-se não só no tratamento das demências, como na saúde em geral. E em Portugal isto tem um peso extremamente importante. Nós somos um país onde a população tem realmente uma mortalidade muito marcada em relação às doenças cardiovasculares, ou às doenças vasculares, portanto, controle da hipertensão arterial, da diabetes, portanto, do que se come, do que não se faz, porque somos um país de sedentarismo, portanto, prática de exercício físico está claramente documentado como uma das medidas preventivas no controle das demências. A interação social, a participação em grupos sociais é algo que também deve-se tentar manter ao longo da vida, e a questão da literacia. Quanto mais hábitos a pessoa tiver de atividades intelectuais, melhor. Agora, o que é que se pode fazer, no fundo, quando já há um declínio funcional muito marcado? E é aí que se faz realmente o diagnóstico de demência. Portanto, há bocadinho falámos nos esquecimentos normais do envelhecimento, que não interferem no dia-a-dia. Estes esquecimentos podem tentar interferir, mas a pessoa arranja estratégias, ou com recados, ou com pequenos lembretes no telemóvel, e não causa limitação no funcionamento. Agora, quando passa a causar limitação no funcionamento, a pessoa começa a queimar os tachos, a pessoa falha compromissos, aí sim, pronto, já estamos na presença de uma demência. Desculpe interrompê-lo, eu queria perguntar, por exemplo, imaginemos que estamos diante de uma pessoa que toda a sua vida gostou muito de ler, que escrevia muito. Claro. Estas pessoas vão deixando progressivamente de ler, não é? Porque não conseguem... E é um sintoma, a perda do envolvimento nas atividades ocupacionais que a pessoa, no fundo, estava habituada a fazer, é um sintoma e às vezes é desvalorizado. A pessoa sempre gostou, por exemplo, de praticar um exercício físico, qualquer modalidade desportiva ou num grupo de leitura, e a dado momento deixa de ir. E é interpretado pelo próprio e pelos outros, pronto, está cansado, está no direito de não ir. Mas muitas vezes esta incapacidade, porque no fundo temos uma incapacidade, é sintoma, é um sintoma do processo demencial. Deve-se ao máximo, enfim, incentivar a pessoa para o retomar, mas o tratamento também tem que ser por outra via. Porque depois pode causar, na verdade, um grande desespero à pessoa, por estar envolvida num grupo, mas onde não consegue corresponder às exigências que são solicitadas.
não há nada muito definido o que é que se há de fazer às pessoas quando estão num processo demencial. Existe realmente quando já estão numa fase da vida em que estão muito dependentes e limitadas. E aí sim, temos centros de dia, centros de atividades socioocupacionais, temos as estruturas residenciais, que estão mais vocacionadas para pessoas com incapacidades muito limitadas. Mas mais importante de tudo isso é realmente a prevenção. E é enquanto a pessoa tem as suas capacidades que deve tentar manter. A doutora Ana Eu queria queria comentário, referir, não é? no fim, temos Antes de ir a outra estado a falar das abordagens não farmacológicas, não é? No Exato. seu conjunto. E realmente diz a experiência europeia, e não só, e que a Alzheimer Portugal também acompanha, nos centros de dia e noutras situações de reabilitação das pessoas, é importante, como se referiu, como o Dr. Rui Albuquerque referiu, é importante envolver as pessoas em atividades. E uma experiência muito feliz, muito eficaz, que a Alzheimer Portugal muito se orgulha, é o das hortas terapêuticas, e em que as pessoas colaboram. Qualquer pessoa gosta de flores, se gosta de flores também gosta de ver uma alface a crescer, o feijão, o morango. Portanto, isso são atividades que envolvem, que emprestam e interajudam os vários doentes que já estão bastante descapacitados, não é? Mas um ainda sabe fazer uma coisa, o outro pode ser que aprenda. Portanto, isto tem um efeito e a sinergia gerada à volta disto é muito boa, dizem os terapeutas. Em Portugal está por experimentar os jardins terapêuticos também, que ainda recentemente, pelo menos eu ouvi pela primeira vez, ainda recentemente na Alzheimer, na Cimeira Global da Alzheimer, realizada em setembro, foi bastante sublinhado. Era interessante, portanto, que a experiência, não é que a experiência, que o envolvimento de muitas autarquias já em Portugal tem e da prestação de cuidados que têm para com as pessoas com problemas de saúde mental, nomeadamente Alzheimer, se interessassem, e aí eu julgo que a Alzheimer Portugal tem um papel importante de, não direi de liderança, mas de propositura desta experiência dos jardins terapêuticos. Se qualquer um de vós for à internet e puser jardins terapêuticos, foi o que eu fiz há 4 ou 5 dias atrás também, vai encontrar excelentes exemplos um pouco por todo o mundo ocidental, e não só. O Japão tem um trabalho já muito interessante nesta área. Portanto, mais uma oferta que é preciso experimentar, porque realmente a demência pode-se viver com alguma demência. E daqui a bocadinho, se tiver a oportunidade, também gostaria de falar da experiência de uma senhora vive na Madeira, Adelina Aguiar, que com a filha tem feito coisas extraordinárias e que também é um grande incentivo, inspiração, para não atirarmos os nossos doentes logo para a inação. Muito obrigada. Professor, eu ia lhe perguntar como é que, de que forma é que se pode também facilitar um bocadinho a vida aos familiares, porque há pessoas que têm uma maior capacidade de entrega, uma maior paciência, digamos, uma dedicação, e há pessoas que estão sozinhas, que não têm os filhos por perto, etc. Como é que o que é que se pode fazer para, de alguma maneira, também dar alguns instrumentos aos cuidadores ou às pessoas que estão mais próximas para viver isto com mais qualidade, com menos sofrimento? Ora bom, estamos a entrar naquilo que é, de facto, a preocupação maior que neste momento nos convoca, que é assim. Uma coisa é o que nós devemos fazer para garantir que as pessoas que ainda estão no uso das suas faculdades possam, adiar o mais possível o surgimento, se porventura tiverem condições biológicas que apontem para aí. E há realmente várias estratégias, nomeadamente algumas que aqui já foram ditas, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, orientá-la no sentido de facto, vencer a sua depressão, porque a depressão, que muitas vezes traz o isolamento, que muitas vezes traz a perda de aferências afetivas, a perda de contactos, acentua e agrava e precipita muitas vezes o declínio. Essa é uma das razões que leva a que muitas pessoas digam que a institucionalização, por exemplo,
acelera o processo de deterioração. E acelera não tanto por ser mau institucionalizar, mas porque as pessoas muitas vezes perdem com a institucionalização uma série de referências de proximidade, de afeto, que complica o seu desempenho. A depressão é uma parede meia tão fina com estas áreas que inclusivamente se fala, e ainda hoje na psicopatologia, da pseudodemência depressiva. Ou seja, é pseudodemência porque não é verdadeiramente uma demência, mas o que subjaz é fundamentalmente uma depressão. E essa situação, que do ponto de vista até da performance da pessoa, da vivacidade com que a pessoa contacta com os outros, a sua ausência, a sua retirada, muitas vezes, tem efeitos muito perniciosos. Também o facto de, por exemplo, em alguns espaços criados para, enfim, não queria dizer ocupação, mas para as pessoas estarem durante o dia, centros de dia, áreas de dia, etc., por razões que a gente compreende, mas que temos de facto todos que tentar mudar o estado das coisas, por razões que são muitas vezes por limitações de recursos financeiros, não há uma aposta suficientemente forte, por exemplo, em profissionais, sejam terapeutas ocupacionais, sejam musicoterapeutas, sejam outros profissionais que podem de facto ajudar a que os centros de dia, as áreas de dia não sejam umas meras plataformas de estacionamento de pessoas que entre dormitar e ouvir alguns programas de televisão que não serão propriamente muito educativos e que elas muitas vezes já nem ouvem e quando têm legendas nem veem e que não ganham nada por isso, terem uma relação mais próxima de pequenos grupos onde possam dialogar, onde possam de facto exercitar, por forma a que nas fases em que as pessoas começam a ter este tipo de dificuldades se torna mais penoso. O problema que coloco é como é que se podem ajudar os familiares quando a situação começa a ser pouco controlável. E nós estamos a falar de uma demência, como aqui foi dito, a demência de Alzheimer, enfim, é mais frequente, que tem realmente, como o Dr. Albuquerque referiu, tem uma história natural. Tem um processo relativamente lento e insidioso e que, enfim, pode durar 12, 14, 15 anos, alguns até mais do que isso, e em que as fases mais tardias, em que a pessoa está mais dependente, chega mesmo, por vezes, se sobrevive, a ter problemas motores. As fases iniciais, os primeiros 4, 5 anos, são aqueles em que normalmente as pessoas têm mais dificuldades. Porque começam a ter receio de deixar o familiar em casa sozinho, porque pode ligar o fogão, porque pode, enfim, ferir-se por razões até de não ponderação suficiente. Quando a pessoa ainda está em condições de funcionar, mas começa a ter alguns problemas. Isto leva a uma outra questão que é, e que às vezes se fala menos, que é a necessidade urgente que há de garantir a formação dos profissionais, sejam eles de saúde, sejam eles das instituições sociais, sejam eles até dos próprios hospitais, onde, por exemplo, se um doente com demência é internado por fratura no colo do fémur, tem extrema dificuldade de ser bem cuidado e é muitas vezes cuidado da maneira mais fácil, que é medicalizado, o que normalmente, em vez de ajudar, prejudica. E, portanto, há aqui todo um conjunto de coisas que é preciso seriamente deitarmos pés ao caminho para mudar as coisas como elas são, garantindo não só a formação aos familiares, garantindo a sua capacidade de reconhecer o problema, de orientar e procurar a identificação, recorrendo, enfim, ao médico de família, desde logo, recorrendo depois ao médico de família que, penso eu, irá progressivamente tendo cada vez mais capacidade de orientar, pedindo a intervenção da psicologia no sentido da avaliação quantitativa dos déficits e a clarificação de sim ou não é um quadro demencial e depois, se necessário, a referenciação para as especialidades, sejam elas da neurologia, sejam elas da psiquiatria. Mas não só aqui, mas também do outro lado, é preciso nós garantirmos instituições amigas das pessoas com demência, se quiser, não é? Mas isto é só um problema, dentro de um problema mais vasto, que é alguma dificuldade que as sociedades ainda têm, e em Portugal isso é notório, de dar às pessoas mais velhas a atenção que elas merecem, não é? O estigma muitas vezes começa exatamente por se tratar de maneira diferente, se olhar enviesadamente as pessoas mais velhas. E eu já nem quero aqui falar
do que às vezes se ouve em certas discussões públicas, em órgãos de comunicação, mas não só, em que, por exemplo, se aponta quase às pessoas mais velhas, que duram muitos anos, uma das grandes responsabilidades pelos nossos sofrimentos económico-financeiros, não é? Porque as pensões são muito elevadas e quanto mais durarem, mais gastam. Sim, sendo que o problema só tem tendência a agravar-se, visto que a esperança média de vida está a crescer. Portanto, desejavelmente. Uma catástrofe. Doutora Cátia, doutor Rui Albuquerque, falar um bocadinho sobre este papel. Como é que se pode ajudar também os familiares a lidarem com isto? Como é que também, às vezes, por não se ser capaz de ter mais paciência, etc., há um certo sentimento de culpa, e eu julgo que depois isto entra numa pescadinha de rabo na boca, porque a pessoa não é capaz de cuidar bem e depois também se sente culpada por estar a abandonar o outro e, portanto, isto vai sempre piorando a situação dos dois lados. O que é que é possível fazer, seja do ponto de vista de quando se é detectado o problema, as pessoas têm à sua disposição, por exemplo, um aconselhamento psicológico onde possam, os familiares, onde possam falar sobre estas coisas, não têm? Por exemplo, na nossa unidade de gerontopsiquiatria e reabilitação cognitiva, costumamos fazer a avaliação da sobrecarga do cuidador. E isso é feito logo na triagem inicial e constatamos que mais de 70% dos cuidadores efetivamente nos chegam em situação de sobrecarga. E muitas vezes o próprio psiquiatra ou neurologista diz ao familiar: basta, não pode ter, pelo menos para descansar, não pode ter o seu familiar em casa, vai ter que descansar. Porque o cuidador muitas vezes coloca a demência e a pessoa com demência no centro da sua vida, esquecendo-se dele próprio. Claro. E vou utilizar um chavão, que é necessário cuidar de quem cuida, que efetivamente há mais programas e surgem, nomeadamente de Alzheimer de Portugal, gabinetes de atendimento ao cuidador e que estão mais sensíveis de facto à família, porque o impacto é muito grande na família. Esta doença é descrita quer no livro, quer no filme, de diversas formas, como um monstro, como um incêndio que vem e toma conta de tudo, como um carro sem travões, que vai numa direção que não se sabe bem qual. Portanto, as famílias é uma doença que ficam de certa forma privadas, não é? Ficam de certa forma órfãs, sem serem efetivamente órfãs, porque as pessoas estão ali, mas deixa de ser ela própria, não é? E é muito importante explicar ao cuidador que não existe um cuidador perfeito. Em algum momento ele vai ter necessidade e deve manter o seu autocuidado, a sua saúde, o seu exercício, a sua alimentação saudável, o seu apoio psicológico se está a necessitar, ter o seu espaço e o seu tempo para poder cuidar de facto com qualidade. Porque os estudos revelam que um cuidador em sobrecarga é um cuidador perigoso, que pode levar a uma institucionalização precoce. No extremo, podemos ter casos de violência. Estamos a falar de um extremo. Claro. Portanto, sim, isto é um festival de saúde mental, não quero. Mas, efetivamente, a violência psicológica é uma forma de violência e tem que ser prevenida. Claro. E o cuidador, se não se cuidar, numa situação de sobrecarga, com insónia, com falta de concentração, com irritabilidade fácil, mais facilmente fica em situação de fragilidade. Portanto, a doença não é uma doença só da pessoa, é uma doença da família e deve ser tratada enquanto tal. Doutor Rui Albuquerque, de que forma é que a família... Eu tive a ler algumas coisas e há imensos estudos que dizem que a pessoa, sendo institucionalizada ou não, às vezes tem que ser mesmo, de que forma é que os afetos são determinantes, ou seja, por aquilo que eu li, corrijam-me se estiver enganada, mesmo quando as pessoas já não reconhecem os seus familiares, a sensação que têm de prazer por manifestações de carinho e de atenção são determinantes, são muito importantes. Isto é mesmo assim?
São sempre, seja na demência, seja na patologia mental grave, que também leva à perda de capacidades cognitivas superiores, como por exemplo a esquizofrenia. Muitas das vezes é olhado para esta patologia mental, seja qual for, mas que leva a uma perda, que leva a uma dificuldade na interação com o outro. Portanto, seja na demência, seja na esquizofrenia, muitas das vezes é olhar para estas patologias como o relacionamento com o outro, o afeto não é importante, porque automaticamente, e entra a questão do estigma, é apreendido por quem olha para estas pessoas que não vão retirar prazer das situações. Não há prazer antecipatório. E isto não é verdade. E muitos estudos mostram que, por exemplo, na esquizofrenia, não há prazer antecipatório, mas há um prazer a seguir. E nas demências, as pessoas podem não reconhecer, na verdade, a pessoa que está à sua frente, como um familiar, como um ente querido, mas se a manifestação for de afeto, é sentido pela pessoa como uma manifestação de afeto. Não fiz. Pronto, só pegando aqui na questão, há bocadinho que nós estávamos a falar do cuidador, qualquer técnico de saúde, seja médico, psicólogo, enfermeiro, técnico de serviço social, tem que ter em mente sempre a questão da prevenção. E eu volto mais uma vez a frisar aqui o campo da prevenção. No campo do cuidador já se fala hoje em dia na chamada prevenção quinária. Portanto, se nós tentamos evitar que as pessoas desenvolvam sintomas das patologias, através de estilos de vida saudável, que é a prevenção primária, no extremo oposto temos a prevenção quinária, que é evitar que o cuidador ou alguém que presta cuidados de saúde a quem está doente, que adoeça também. E aí cabe muito a quem pratica a consulta, seja que consulta for, identificar isto. E muitas das vezes isto não é praticado. É um gesto técnico na consulta, avaliar o doente, instituir uma terapêutica ou não, mas também tem que começar a ser um gesto técnico na consulta, isto, que é tentar promover a prevenção quinária. E depois pensando um bocadinho mais nos médicos de família, psiquiatras, neurologistas, e é um defeito nosso, que é o excesso de terapêutica. Pacientes. E isto tem a ver com outra questão, que é a prevenção, também tem este nome, prevenção quaternária, ou seja, evitar ao máximo que a pessoa adoeça por excesso de medicação. Portanto, se pensarmos no conceito da medicina preventiva, na prevenção, conseguimos em todos os momentos olhar para a pessoa no seu global. Como evitar adoecer à custa de excesso de tratamento e como promover os melhores cuidados de saúde à pessoa através da prevenção do adoecimento do cuidador. E o cuidador, não nos podemos esquecer que estamos, no fundo, a falar de uma patologia que tem várias fases e a demência, nomeadamente a doença de Alzheimer, numa fase mais avançada, não se prende só com questões cognitivas, como o professor Lóis há pouco mencionou. Portanto, há componente motora que está afetada, há dificuldades na deglutição. Os doentes acabam muitas vezes por se engasgar e fazer pneumonias porque aspiram os conteúdos alimentares e acabam por morrer realmente por este tipo de intercorrências. É necessário cuidados técnicos que não são só os afetos. Claro. Se calhar. Mas ainda só voltando aos afetos, lembra-me esta referência que foi feita, lembra-me a situação que está a ocorrer presentemente com a minha irmã. Eu vejo muitas vezes no Skype. Ela está a ser cuidada por uma pessoa de família também, mais do que pela minha irmã agora. E ela refere sempre que gosta muito daquela senhora e abraça. Ela sabe que está a falar comigo, mas agradece o afeto, que há uma relação de família, mas ela já praticamente não sabe, mas diz que é aquela senhora que faz tudo o que ela quer. Claro. E esta questão é realmente impressionante. E a propósito ainda do que acabámos de dizer, eu queria chamar a atenção para a importância da criação do Estatuto do Cuidador, que tarda em Portugal, bem como o Plano Nacional de Demências. Nós precisamos de instrumentos que são perfeitos pilares para que o trabalho melhore, as boas práticas sejam em maior número e para que tudo funcione bem dentro da desgraça que é a doença. Muito obrigada. Eu penso que agora seria simpático termos algumas perguntas, mais do que se calhar estar a levantar questões
Não sei se alguém quer fazer alguma questão concreta. Boa noite. Olha, eu felicito a mesa, assim como os organizadores, enfim, do dia de hoje, da projeção do documentário, agora, desta conversa simpática, agradável e significativa, e assim como a projeção do filme que virá a seguir. No meio desta conversa, eu gostava de perguntar o seguinte: alguém que precise ir um médico que, enfim, pode sentir que tem sintomas de Alzheimer, a que tipo de especialidade é que se deve dirigir? E sendo isso confirmado, a pessoa será tratada só por uma determinada especialidade ou, enfim, por uma equipe de várias especialidades? Pronto, é interrogação. Estão-me a passar a bola. Deve ser por eu já andar cá há mais anos. Tenho mais. Bom, eu tenho todo o gosto em responder a essa questão, porque de facto eu penso que nós todos, as pessoas em geral, têm um pouco a ideia de que quando se tem uma doença tem que ir a um especialista. E às vezes perde-se exatamente a noção, e isto é muito claro em relação às pessoas mais velhas, que, como eu disse há pouquinho, de uma maneira geral, sofrem de mais do que uma coisa. E se a pessoa começa a correr os especialistas todos de que acha que tem sofrimento, vai naturalmente ao neurologista, ao psiquiatra, ao reumatologista, ao cardiologista, ao pneumologista, ao gastroenterologista e não ganha para a despesa. Mesmo que vá a um hospital público, enfim, ainda paga taxas moderadoras, provavelmente. Eu penso que a questão central é muito essa. É cada vez mais importante que as pessoas, ao longo da vida, vão tendo alguém em quem verdadeiramente confiem para que possa orientar como deve ser. Um diagnóstico de demência não é uma coisa que se faça com um preenchimento de um questionário muito rápido numa revista de curiosidades. É algo que implica, muitas vezes, para levarmos o diagnóstico muito longe, implica realmente uma boa observação do ponto de vista físico, geral. Implica depois alguma observação por especialidade, se for o caso disso, porque pode às vezes não ser necessário. O médico de família tem nisto, o médico de família, ou médico, enfim, um médico assistente, como se queira, ou alguém que seja responsável pelos cuidados. Aquilo que a tendência que existe hoje internacionalmente é de cada pessoa ter alguém que a ajude a seguir esta trajetória nem sempre fácil, não é? Não é fácil saber onde se há de bater quando se precisa de ir procurar ajuda numa dor, numa queixa subjetiva de memória, e realmente se a pessoa vai andar ao sabor da corrente, provavelmente não é a melhor via, porque é mais angustiante. Quanto mais se anda à procura do que não se encontra, mais a pessoa se angustia. E a angústia e a ansiedade, como já foi dito também, não é de forma nenhuma amiga de uma vida saudável. Nós estamos aqui como profissionais de saúde, enfim, e não só, mas pessoas que têm a noção de que, acima de tudo, devem tentar entender qual é a necessidade da pessoa. E para entender a necessidade da pessoa é preciso ter uma visão global dessa pessoa. E se nós olhamos com um escopo muito reduzido apenas para aquele sofrimento, corremos o risco de perder a floresta para tentar salvar uma árvore. E, de facto, isto é vital. A quem nos devemos dirigir? Devemos dirigir a alguém em quem nós confiemos e que nos possa orientar pelo trajeto mais simples. Se é o neurologista, se é o psiquiatra, eu comecei por dizer há bocadinho que não tenho qualquer dúvida que a demência é uma doença neurológica. Agora, é uma doença neurológica com implicações sérias, como também já aqui foi referido e demonstrado, sobre a saúde mental não só da pessoa como dos seus próximos, e é uma questão tão alargada do ponto de vista da comunidade que é evidentemente um problema de saúde pública. Portanto, nós temos que ser capazes de olhar os tais 150, 160, 180 mil pessoas com demência nos diferentes estadios. Interessa pouco qual é o número exato, porque nunca se há de saber o número exato. No momento seguinte já é -1 ou +1.
de acordo com ter morrido ou ter aparecido alguma pessoa de um novo caso. O problema está em sabermos que o problema é muito amplo, é provavelmente mais amplo nas regiões do país onde há maior envelhecimento, maiores taxas de envelhecimento, como sabemos é todo o interior do país, e é para aí também que nós temos que dirigir. É porque quando se fala de ir ao especialista, nós temos uma visão relativamente urbana e esquecemos, por exemplo, que há distritos do nosso interior que não têm um único neurologista. E, portanto, estar a dizer é para ir aqui ou acolá especificamente é sempre arriscado, porque isso pode terminar mais angústia. É preciso, é realmente que nós aconselhemos as pessoas, à medida que a idade avança, a fazerem, não só tomar as medidas que foi referido, gerais de proteção, como se costuma dizer, o que é bom para o cérebro é bom para o coração, e vice-versa, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista do exercício físico, do ponto de vista, enfim, de tudo aquilo que já foi sendo dito, e nós devemos realmente orientar-nos e sermos bem orientados e evitarmos muitas vezes começar a tomar remédios só porque alguém disse que fez muito bem ou só porque o vizinho de lado se passou a dar melhor quando tomou aquilo para a memória. Estas coisas são às vezes, como disse o Dr. Rui Albuquerque, esta tal prevenção quaternária de evitar que seja pior a pessoa não morrer da doença, mas morrer da cura, é pelo menos aquilo, o tal juramento de Hipócrates que nós, enfim, médicos, fazemos, ou se não fizemos, sabemos que é, antes de mais, não fazer mal. E esta questão é vital. E às vezes quem faz mal não são necessariamente os médicos. Já agora, deixe-me dizer que, como o professor Lochner referiu, dados muito recentes da OCDE, publicados de resto na sexta-feira, dia 10 de novembro, colocam Portugal no 4º país da OCDE com mais pessoas com demência por cada 1000 habitantes. E a taxa de prevalência, segundo a OCDE mais uma vez, é de que por 1000 habitantes, portanto, há 19,9 casos. Estranhamente, à frente de nós está o Japão, que tem 23,3 casos por 1000 habitantes. Isto para mim foi uma surpresa. Só dizer uma coisa. Isto é verdade. Eu, aliás, infelizmente tive que me pronunciar sobre o relatório que não tinha lido. Só estive a lê-lo muito rapidamente, assim, dentro do carro, na sexta-feira, com um jornalista, duas jornalistas, aliás, que me falaram, e depois, vendo o melhor relatório, dá para perceber porque é que isto é assim. É que Portugal, como sabem, é neste momento entre o 3º e o 4º país do mundo com maior taxa de envelhecimento. E aquilo que a OCDE divulgou no Health at a Glance, que publicou outro dia, foi a prevalência por 1000 habitantes gerais. É evidente que, havendo muitas pessoas mais velhas em Portugal e na Alemanha e no Japão e na Itália, que são os 4 primeiros, havendo mais pessoas mais velhas, a prevalência calculada pela estatística que está, enfim, a OMS divulgou, atira-nos para números de prevalência por 1000 habitantes e não por pessoas de mais de 65 anos, para valores muito, muito elevados. Mas há aqui que corrigir um bocadinho esta impressão. Pareceu que havia aqui, assim, de repente, uma subida muito súbita do número de pessoas com demência. Não é verdade. O valor que foi atirado e que foi divulgado é que é um valor diferente daquele que habitualmente é divulgado, que é a prevalência entre as pessoas com 65 ou mais anos, e aqui era a prevalência por 1000 habitantes em geral da população. Mas, Sr. Professor, isso é igual para todos os países. Portanto, é igual para todos. O erro é uma constante. Não é erro, atenção, não é erro. Imprecisão. Não é erro. É uma imprecisão. O que acontece é que não podemos. Para todos os países, ou não? O que é evidente que é. Não podemos comparar este número que agora saiu com números que anteriormente saíram e em que aparentemente houve uma subida da prevalência muito significativa. Não houve. Foi o denominador que variou. E é evidente que o denominador variando, variou o resultado. Foi isso. Era só esse esclarecimento que eu queria dar, porque eu próprio fui induzido em erro quando me foi dado a conhecer esse relatório. Não sei se... Mais alguma questão na sala? Lá atrás. Boa
depressiva é tão comum nas demências, como é que se faz o despiste entre uma pseudodemência depressiva e uma demência afetiva? Essa é uma das grandes dificuldades e é um dos diagnósticos diferenciais que existem. Há alguns fatores que na literatura aparecem descritos como fatores que nos vão conduzindo em sentidos opostos. Ou seja, por exemplo, na demência, normalmente, mais facilmente encontramos uma história de demência familiar, recolhendo a história clínica. O início é diferente. Na depressão há um fator precipitante que conseguimos identificar. A pessoa fica deprimida face àquele acontecimento de vida. Na demência, o início é progressivo e muito mais insidioso, não sendo possível, como o Dr. Rui Albuquerque mencionou, tanto estabelecer esta relação temporal tão precisa. Na avaliação é muito notório também as diferenças até do ponto de vista clínico. Um doente deprimido mais facilmente nos diz: não sou capaz, não consigo. Quando depois o desempenho efetivo dele nos testes é muito superior àquilo que ele manifesta. Ou seja, há na pessoa com demência, há uma minimização ou negação dos déficits, e na pessoa com depressão há uma maximização da queixa, que depois, quando vamos avaliar a capacidade funcional, a pessoa é muito capaz funcionalmente, muito mais do que aquilo que verbaliza. Portanto, estes são alguns sinais que nos conduzem em direções opostas, para além depois de todos os exames que são realizados na demência complementares de diagnóstico e que vão ajudar designadamente a nível da neuroimagem. Não tenho muito mais a acrescentar, mas acrescentaria somente que quando se diz que a sintomatologia depressiva faz parte da história natural das demências ou de algum tipo de demências, isto é verdade, mas só a posteriori é que nós podemos aferir isto. Ou seja, retrospectivamente, depois de fazermos um diagnóstico de demência, é que podemos, de alguma forma, incluir esta sintomatologia depressiva naquilo que seria o curso natural do processo demencial em evolução. Há uns dados, enfim, na literatura que nos diz que cerca de 20% das depressões, das ditas pseudodemências, quer dizer, a pessoa está deprimida, com sintomatologia cognitiva associada, faz um tratamento, há uma remissão da sintomatologia cognitiva, há uma remissão da sintomatologia depressiva, mas 2 anos depois a pessoa acaba por desenvolver uma demência. Isto é, no fundo, é mais ou menos consensual do que está descrito na literatura. Mas também o que a evidência nos diz é que, se calhar, esses tais 20% de doentes já teriam, naquela fase, há 2 anos atrás, quando iniciaram a sintomatologia depressiva, estavam a iniciar o processo demencial. Portanto, sintomatologia depressiva no final de vida não é fator de risco para a demência, é assim nas fases mais jovens de vida. Portanto, quando nós avaliamos fatores de risco, fatores protetores para as demências, temos de estar muito atentos quando fazemos a colheita da história junto da pessoa doente ou junto dos familiares, tentar perceber se em idades mais jovens havia episódios depressivos recorrentes. E esses sim são fatores de risco para a pessoa vir a desenvolver uma demência muitos anos mais tarde. Se me permitem, só mais uma chega e que de alguma maneira é também para complicar. É porque se é verdade que há depressões que podem mimetizar a demência e por isso a tal pseudodemência, também é verdade que nas fases, como já também foi salientado, nas fases iniciais da demência, quando a pessoa se começa a perceber dos seus déficits, por vezes deprime. E, portanto, temos aqui a tal dificuldade acrescida de deslindar. Mas há um aspecto que me parece que pode ajudar e que é das tais áreas em que a prova terapêutica às vezes é importante. A resposta a uma terapêutica antidepressiva pode ser importante para tentar diagnosticar, fazer o diagnóstico diferencial. Uma depressão responde, uma demência não responde. Um outro aspecto que é importante na distinção é que, de uma maneira geral, e isto reforçando aquilo que já foi dito, a pessoa
com demência tenderá, nas fases muito iniciais, tenderá mais facilmente a tentar disfarçar, a tentar arranjar estratagemas para disfarçar a sua demência. A pessoa com depressão tenderá a acentuar as suas dificuldades, os seus esquecimentos, as suas... Portanto, também aqui complica um bocadinho o diagnóstico diferencial, por isso há um aspecto que é fundamental, é que a pessoa vá a quem a conhece, vá em quem confia e que pode ter maior percepção. E o cuidador tem nisto um papel fundamental, porque é também um rapporteur importante daquilo que pode ser a evolução para dar como informação acrescida à pessoa que está a avaliar. Estas questões têm de ser realmente todas muito bem articuladas e já foi aqui falada a questão do Estatuto de Cuidador. O Estatuto de Cuidador é urgente, de facto. É urgente, eu diria quase que mais urgente do que o do famosíssimo Plano para as Demências, porque o Plano para as Demências é fundamentalmente uma linha de orientações a ser seguida em todo o país. Nós estamos num país que é pequeno, que tem 10 milhões, que estão todos assim a puxar para o Atlântico, mas na realidade nós temos que garantir a todas as pessoas acesso o mais equitativo possível. E não podemos continuar a considerar que olhar para o país é olhar para o litoral, é olhar para as grandes cidades. E isto é uma preocupação que nós, enfim, que andamos há muitos anos a batalhar por alcançar uma regra de boa acessibilidade, boa equidade, boa continuidade. Passamos muito tempo a alertar os poderes públicos e nem sempre temos tido a melhor resposta. Para isto, um bom diagnóstico diferencial, uma boa orientação e evitar, por exemplo, que se encham as listas de espera das consultas da neurologia e psiquiatria dos grandes centros, com pessoas à porta, à espera do dia em que vão ser diagnosticadas. Isto é fundamental, empoderar de facto os cuidados de proximidade, capacitá-los, quer dotando os médicos de família com maior sensibilidade para estas áreas, quer fundamentalmente equipando também os cuidados primários de profissionais com competência na área da psicologia e com alguma competência na área da neuropsicologia, mesmo que não sejam especialistas de neuropsicologia. Havia uma questão ali atrás. Boa noite. Eu gostava de perguntar exatamente em relação fala-se de um cuidador e muitas vezes é uma família inteira, não é, que tem de cuidar de uma situação e eu acho que só falar de um cuidador já parece que é uma pessoa que tem que ficar responsável e as outras podem ir à sua vida. A minha questão, falaram de receber famílias, eu gostava de saber onde. Eu estou numa situação em que estou como cuidadora, também, porque entre a família tentamos realmente ir revezando. O problema é chegar a uma conclusão, porque o problema do cuidador é que tem que tomar decisões. E às vezes os vários cuidadores têm opiniões diferentes e o que surge é um conflito depois familiar e as pessoas ficam realmente perturbadas, não é? É complicado de gerir. E depois acaba por recair no que talvez seja o que estejam a chamar de cuidador, que é o que tem mais força e diz, não, é decidido e vai ser assim. A minha pergunta é exatamente onde se há um obter lugar onde possam receber uma família e cuidar da família e não só do paciente. Obrigada. Pois, esta senhora pôs uma questão muito importante. Realmente, às vezes, sobra tudo só para um e a família até é numerosa, não é? Pois, não sei. Sou doutor, conheço melhor estas histórias. Eu só estava aqui a pensar que realmente ainda por cima é uma injustiça, porque a maior parte dos cuidadores são cuidadoras. Mas que isto de estarmos a falar num cuidador, quando a maioria esmagadora são mulheres, é uma injustiça. Mas realmente tem razão. Nós devemos falar dos cuidadores, porque de facto as famílias grandes, que têm a felicidade de ser grandes, podem distribuir entre si esse problema. Outros, que por exemplo sejam filhos únicos, têm sobre si a situação. O que me parece na questão da defesa do Estatuto de Cuidador é fundamentalmente isto, é reconhecer, da mesma maneira que se reconhece aos pais e às mães, o direito
a usufruir de alguns privilégios, entre aspas, por força de cuidar dos seus filhos, não há razão nenhuma para que a sociedade não reconheça também a quem tem que cuidar dos seus pais, dos seus avós, iguais ou semelhantes direitos. E aquilo que se está aqui a procurar não é nenhum privilégio, é de facto, se calhar até uma boa forma de ajustar estas grandes questões que se põem intergeracionais de reformatação do mercado de trabalho. Há, de facto, aspectos de recomposição desta alocação de recursos a funções sociais que existem hoje e que não existiam, se calhar, há 20 ou 30 anos, porque com a variação que tem havido, o número de pessoas mais velhas, o número de pessoas com demência, o número de pessoas com outras incapacidades que precisam de quem cuide delas, porque não são só as pessoas com demência que precisam de quem cuide delas, são também as pessoas com dependências. Nós, no documento da OCDE, vemos também, e não foi salientado, tão salientado como o problema da variação da prevalência, o que é dramático em Portugal neste momento é a enorme diferença que há, por um lado, neste número que estamos muito bem situados no envelhecimento, que é um bom índice de desenvolvimento global, mas depois quando vemos os gráficos seguintes e vemos qual é a taxa de pessoas que têm uma esperança de vida sem incapacidade, a partir dos 65 anos, e nós caímos quase para o fundo. Somos dos piores países da Europa em que as pessoas que chegam aos 65 anos têm o resto de vida sem qualquer incapacidade. E isto é bom que tenhamos em conta, porque a grande explicação do que se passa entre o que se nasce, quando se nasce e aos 65, é o ter-se feito mais ou muito pouco por ter uma vida saudável. E quando se chega aos 65 já se tem níveis de saúde tão baixos que o resto da vida, particularmente aqui nas senhoras, que têm maior esperança de vida, mas que chegam a esta fase da vida, geralmente com muito mais níveis de incapacidade. É claro que se podem dar muitas explicações, porque os homens morreram mais cedo, os mais frágeis morreram mais cedo e, portanto, os que chegam são mais fortes e resistem mais, mas isto são leituras mais ou menos teóricas, não propriamente, se calhar, os homens, por razões que também não importa aqui discutir, foram cuidados porque eram mais úteis no trabalho há 30, 40, 50 anos atrás. Hoje em dia as coisas são muito diferentes, mas hoje em dia as pessoas ainda não têm 65 anos na sua maioria. Boa tarde, boa noite. Muito obrigada por tudo aquilo que têm exposto. Eu gostaria de, no sentido do que estava agora a falar, de fazer uma questão. Existe em Portugal, infelizmente, não tanto quanto seria desejável, mas existe apoio domiciliário, de uma forma privada e de uma forma estatal, que não me parece que façam um acompanhamento de 24 horas, conforme fazem as instituições privadas. Pelo menos eu não tenho conhecimento. É sempre uma saída possível haver o apoio domiciliário. A minha questão, e que eu gostaria de perguntar à doutora da Associação Alzheimer, é que formação se poderá conseguir para as cuidadoras, ajudantes familiares, no sentido de elas terem uma atividade mais precisa, um melhor acompanhamento nas pessoas com Alzheimer. Porque, de facto, são pessoas que estão na sua casa, queremos que elas sejam bem cuidadas. Quando o cliente surge com uma patologia destas, o cuidador também acaba por... O cuidador ajudante não sofre da mesma forma que o cuidador família, mas acaba tendo alguma exaustão que não é desejável. Gostaríamos de perceber como conseguir uma formação conveniente para esses cuidadores. Obrigada. Tem toda a razão com a questão que coloca e realmente no volume de formação que a Associação de Alzheimer Portugal faz, tanto presta formação para os cuidadores formais quanto informais. E os informais são efetivamente os que estão em casa com o seu doente, com o seu familiar e que precisam ser bem orientados, quer nos aspectos clínicos,
quer nos afetivos, quer em todos os outros aspectos. Nós temos connosco a doutora Manuela Moraes, que não sei se quer acrescentar, e eu acho melhor, Manuela, relativamente à questão da formação dos cuidadores informais, portanto, leia-se familiares. O pedido foi em relação aos formais. Aos formais. Boa noite, eu percebi a sua pergunta e, efetivamente, eu também queria dar informação àquela senhora que está lá em cima, porque, efetivamente, isto em termos percentuais, em termos comparativos, a Associação de Alzheimer não tem capacidade para dar resposta àquilo que acontece num país como é óbvio. Estamos a fazer um esforço enorme para que isso aconteça através dos tais gabinetes. Mas, efetivamente, a Associação de Alzheimer penso que será o único local em Portugal que efetivamente está capacitado para orientar as famílias. E, portanto, as famílias terão que fazer um telefonema para a associação. Não se assustem quando às vezes não são atendidos, que as pessoas pensam que não está ninguém na associação, ninguém ajuda, ninguém responde, não é verdade. É que nós temos um sistema muito deficitário em termos de comunicação, a culpa não é nossa, será da PT, e, portanto, muitas vezes o telefone está ocupado e não se dá esta informação. Portanto, a primeira coisa a fazer, neste momento, é falar para a associação, expor o problema. Nós, agora para esta senhora, nós temos efetivamente muitos cursos de formação a nível do país todo, precisamente para, quando a doutora Ana estava a falar nos cuidadores formais e nos informais, os formais tem sido uma nossa preocupação, porque efetivamente em muitas famílias já é possível ter alguém a cuidar do doente, sem ser a própria família, e, portanto, eu, por exemplo, estou na associação há quase 30 anos e sempre defendi isso, que estas pessoas têm que ser formadas, têm que saber, têm que ter consciência daquilo que estão a fazer com aquele doente. E muitas vezes isso não acontece. Tal como não acontece nos lares, nos chamados lares. A maior parte do pessoal não está capacitado para tratar desta patologia, dos doentes com esta patologia. Acontece que nós em Portugal também temos sei lá como chamar, um fenómeno, é que efetivamente quando as formações são gratuitas, aparecem-nos assim imensa gente, aparece-nos imensa gente, nem sabemos como é que devemos dividir a formação. Mas é óbvio que para nós termos a associação a funcionar, é tentar dar respostas às famílias relativamente a tantos problemas como já conseguimos ouvir aqui durante este tempo. As pessoas acham muito caro, as pessoas pedem fazer mais barato e nós já estamos nos mínimos. Porque, efetivamente, para termos a associação a funcionar, temos que pagar aos técnicos e às pessoas que lá estão a trabalhar. Mas, de facto, hoje em dia, será o único sítio onde as pessoas podem, de início, tentar orientação. É junto à Associação de Alzheimer. Bom, se não há mais... Eu só complementava o que foi dito. Enfim, não seria tão absoluto na afirmação. Eu penso que há alguns serviços por aí, um bocadinho por fora, que também tentam fazer o melhor que podem relativamente a esse tipo de orientações. Quer na área da psiquiatria, mas também não só. Há, de facto, serviços públicos também, e alguns que sei que são privados, ou pelo menos da área social, em que tentam fazer o encaminhamento e o aconselhamento. Portanto, enfim, é evidente que a Associação Alzheimer nem tem, nem se calhar nunca poderá ter a ambição de cobrir todo o país, porque realmente não havia recursos que permitissem ter ir tão longe. Agora, pode ter um papel fundamental, e eu acho que já tem tido, já tem participado em situações desse género, de multiplicar as formações e dar formação a formadores, que possam, por sua vez, fazer uma maior disseminação no país. Eu volto a dizer, o país tem 89 mil km², portanto, quando me recordo do ensino primário, ainda não aumentou, acho eu.
Diz que a placa, não sei quantos, é muito grande, é a maior da Europa, mas essa não conta, só tem peixinhos. De qualquer maneira, eu acho, e reforçando aquilo que disse na primeira intervenção, é vital, cada vez mais, formar as pessoas, sejam elas visitadoras domiciliárias do setor social, sejam elas das unidades de cuidados na comunidade, dos agrupamentos de centros de saúde, sejam elas das unidades de cuidados continuados, sejam elas dos hospitais gerais, centrais, escolares às vezes, em que os profissionais não sentem o problema da demência como um problema real. Por outro lado, as pessoas dos lares, que são obrigadas a permanecer e a conviver diariamente, não digo 24 sobre 24 horas, porque têm turnos, com pessoas muito difíceis de lidar, ou que se começa a garantir com regularidade o apoio psicológico a estas pessoas que trabalham profissionalmente, os tais cuidadores formais, seja eles em visitação domiciliária, sejam eles em situações de lar, ou rapidamente o burnout se instala, as pessoas começam a mudar de emprego e a renovar, e a instabilidade, como já se disse aqui também, a instabilidade, nomeadamente nos lares, perante as pessoas com demência, não ajuda nada a andarem a mudar de caras de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses. Portanto, há aqui uma necessidade urgente de fazer esta aposta clara no melhorar as condições de assistência, de cuidados prestados às pessoas com demência, às famílias e às comunidades. Por isso depois se fala nos cuidadores, se fala nas cidades amigas, se fala nos ambientes amigos, se fala em termos a capacidade de entender que cada vez vamos ter mais gente com demência, cada vez vamos ter mais gente mais velha, e este país é mesmo para velhos. Se calhar passávamos então ao visionamento do filme. Sim, sou obrigadíssima para já a todos por este esclarecimento. Salva de palmas, por favor. Glória a Deus, inovadora. Obrigada.